Olá, sejam bem-vindos ao treinamento de segurança do paciente. A segurança do paciente é uma redução ao mínimo aceitável de um risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. Ou seja, um paciente que vem até a nossa instituição, ele não pode ter sua condição piorada por algum evento adverso. Os principais motivos que comprometem a segurança em saúde estão relacionados a erro humano, erro de processos e erros de comunicação. No Hospital Estadual, temos várias estratégias para reduzir os riscos relacionados à segurança do paciente. Dentre eles é o Plano de Segurança do Paciente, que tem como objetivo a disseminação da cultura de segurança, melhoria dos processos com foco na segurança, estabelecer estratégias conforme nosso perfil assistencial e também ações que previnam e minimizem os riscos inerentes aos processos assistenciais mapeados. Esse plano ele é revisado anualmente e é ele que norteia as ações tanto do gerenciamento de risco quanto do núcleo de segurança do paciente. Para ter acesso ao plano de segurança na íntegra, ele fica disponível dentro da nossa plataforma PSE. Dentro do nosso plano de segurança do paciente está contemplada 6 metas de segurança do paciente. Essas metas foram definidas pela OMS e todos os hospitais devem minimamente trabalhar com essas 6 metas relacionadas à segurança do paciente. São elas: identificação segura, comunicação, segurança medicamentosa, cirurgia segura, redução de infecção associada ao cuidado e redução de quedas e lesão por pressão. Nos próximos slides, vou falar um pouquinho para vocês sobre cada meta mais detalhadamente. A meta 1, que é a identificação segura, tem como objetivo principal garantir que o cuidado seja prestado ao paciente certo. No HE, todos os pacientes devem ser identificados, seja com pulseira, com crachá ou etiqueta, e essa identificação precisa ter no mínimo 3 marcadores: o nome completo do paciente, data de nascimento e o nome da mãe. Todos esses dados devem ser confirmados verbalmente com o paciente antes de qualquer atendimento ou procedimento invasivo. É importante a gente sempre perguntar para o paciente e deixar ele verbalizar o nome, para que não haja aí ruído de comunicação. Todos os documentos também relacionados ao paciente, pertencentes ao prontuário ou identificação de medicamentos, devem ter também esses 3 identificadores. A gente também tem, dentro da plataforma PSE, o documento do protocolo de identificação segura do paciente na íntegra. A meta 2 é a meta de comunicação e o objetivo dela é garantir a efetividade de comunicação entre as equipes, com o objetivo também de garantir a segurança do paciente. Nós temos aqui no HI a passagem de plantão estruturada entre turnos, a passagem de plantão em transferências internas ou externas, onde a gente utiliza a ferramenta SBAR. E a evolução no prontuário também não deixa de ser uma forma de comunicação importante entre as equipes. Por isso é importante não esquecer de registrar de forma completa todas as intervenções realizadas. Abaixo aqui também a gente tem todos os documentos associados a essa meta de comunicação. A meta 3 é referente à segurança medicamentosa e o objetivo dessa meta é garantir a segurança em todas as etapas que envolvem o medicamento, desde a padronização até o monitoramento após a administração. Ou seja, em todas as fases da cadeia medicamentosa é importante a gente ter cuidados para garantir a segurança do paciente. Hoje no HI a gente tem diversas ferramentas para garantir a segurança medicamentosa na instituição. Temos constituída a Comissão de Farmácia Terapêutica, onde é discutido padronização e despadronização de medicamentos, além de eventos relacionados a medicamentos na instituição. Temos também controle de estoque, análise técnica de 100% das prescrições. Temos também intervenção farmacêutica, dispensação fracionada nas unidades de internação por turno de trabalho. Temos o sistema Beira-Leito, que é uma grande ferramenta aí no auxílio à segurança medicamentosa. Temos a sinalização de medicamentos potencialmente perigosos em negrito na prescrição, e esses medicamentos que são conhecidos como MPP também vêm identificados com etiquetas amarelas da farmácia. Temos diferenciação visual na grafia de medicamentos com som ou grafias semelhantes. E temos várias guias disponibilizados na intranet, na aba farmácia, que são eles:
guia de diluição de medicamentos endovenosos, guia de medicamentos por sonda nasoentérica, interação medicamentosa em podermoses. Além disso, são realizadas auditorias tanto pela farmácia quanto pela qualidade, com foco também na segurança do paciente. E temos as notificações que nos norteiam aí para estratégias de redução de risco. A meta 4 é sobre cirurgia segura e o objetivo dela é assegurar a cirurgia em um local certo, procedimento certo e no paciente certo. No HE, temos implementados em 100% dos procedimentos os checklists de cirurgia segura, que ele começa já na admissão do paciente. Então, temos a fase antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes que o paciente saia de sala. É importante reforçar que o checklist de cirurgia segura tem que ter a participação de todos os membros da equipe. A meta 5 é infecção relacionada à assistência. O objetivo dessa meta é reduzir esse risco. Como que a gente faz isso no HE? A gente garante os processos adequados de limpeza, desinfecção de ambiente, esterilização de materiais. Garantimos aí o tratamento e monitoramento adequado das doenças transmissíveis. E também trabalhamos aí com a higienização das mãos. Temos auditorias de higienização das mãos e monitoramos também a adesão desses profissionais relacionados à higiene das mãos. Eu trouxe aqui os 5 momentos específicos que são recomendados à higienização das mãos. Antes de tocar o paciente, antes da realização de qualquer procedimento, após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas do paciente. Meta 6, reduzir o risco de queda e lesão por pressão. Vou falar primeiro sobre queda. Todo paciente precisa ter uma avaliação de risco na admissão e esse risco deve ser atualizado diariamente pelo enfermeiro através da escala John Hopkins. O paciente também precisa ter a sinalização do risco, tanto na placa de risco quanto na pulseira, que é a pulseira amarela. O paciente com risco moderado ou alto precisa ter um pedido de interconsulta para a equipe multi. Importante que nesse pedido de interconsulta esteja descrito o motivo desse pedido. Orientação do paciente familiar sobre os riscos e medidas para evitar a queda. Controle de delírio. Banho assistido em pacientes com risco de queda. O banho no leito precisa ser realizado por no mínimo 2 profissionais. E também temos aí a SAI, que é a prescrição dos cuidados para a redução do risco de queda. Dentre esses cuidados, precisa estar prescrito grades elevadas, escada e campanha próximas ao leito do paciente, entre outras medidas de prevenção. Sobre lesão por pressão, temos também a avaliação do risco na admissão e diariamente pelo enfermeiro, através da escala de Braden. Temos também a sinalização do risco na placa de risco, pedido de interconsulta para a equipe multi sempre que necessário, orientação também do paciente familiar sobre os riscos e as medidas para evitar lesão por pressão, inspeção diária da pele do paciente, uso de colchão pneumático para pacientes em risco de lesão por pressão, ou seja, pacientes que tenham o score de Braden abaixo de 16, mudança de decúbito, sempre manter a pele limpa e seca, avaliação e registro diário das lesões pelo enfermeiro, além de prescrição de cuidados para redução do risco de lesão por pressão. Eu falei um pouquinho aqui sobre todos os documentos que temos disponíveis para a segurança do paciente, que estão relacionados a 6 metas internacionais de segurança do paciente, mas temos também vários outros documentos que impactam diretamente aí na segurança do paciente. Dentre eles, aí, os principais são os documentos, os protocolos clínicos. Todos os documentos institucionais, ele fica hoje dentro de uma plataforma, onde a gente faz a gestão desses documentos. A gente trocou, né, de plataforma, hoje a gente está utilizando a plataforma Soft Expert, que fica dentro do Gmail, no portal PSE, dentro de documentos HR Ribeirão. E a gente sempre reforça isso, né, tanto a qualidade quanto o gerenciamento de risco, que a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. E é através das notificações que o gerenciamento de risco identifica qual é o real cenário na instituição e, assim, promover ações para melhoria aí da segurança do paciente. E onde notificar, né? Nós falamos que aí as notificações são importantes. E onde notificar? Temos hoje o sistema Notifique Aqui, que fica
fica aqui junto ao sistema HC, e dentro do sistema temos várias opções aí para estar notificando. E temos uma dúvida bem grande, né? Sempre sou questionada aí do que devemos notificar. Sempre devemos notificar incidentes que atingem o paciente ou o profissional de saúde, ou seja, quando o paciente tem uma lesão por pressão, queda, qualquer erro ou quase erro relacionado a medicamentos, seja erro de prescrição, de dispensação, de administração, desvio de qualidade, reação adversa a esse medicamento, toda perda de dispositivo, eventos relacionados à cirurgia, flebite, reação transfusional e acidentes com pérfuro cortantes. Também devemos notificar todas as não conformidades das nossas interações de processos, que são um acordo entre as áreas, e também erros de processo e quase erro. É importante falar que o gerenciamento de risco, ele não tem a função de comitês de ética. Então, as notificações relacionadas à ética devem ser encaminhadas para os próprios comitês, ou sempre que ele cai aqui no gerenciamento de risco, o gerenciamento de risco encaminha essas notificações, mas a tratativa relacionada à ética profissional nunca é tratada dentro do gerenciamento de riscos. Vou falar um pouquinho do fluxo de notificações. Esse fluxo ele serve para não conformidades, circunstâncias de risco, quase erro, e eventos sem danos ou com dano leve. Então, sempre que tem um incidente, ele pode ser uma não conformidade, uma circunstância de risco, um quase erro. Um quase erro é quando houve uma barreira que impediu que o erro acontecesse. Se não fosse a barreira, o erro tinha atingido o paciente. E eventos sem dano ou com dano leve. Sempre fazer essa notificação num prazo aí de até 24 horas do evento. O gerenciamento vai receber essas notificações e vai encaminhar para a área responsável para parecer, investigação e plano de ação. A área precisa devolver para o gerenciamento de risco a solicitação aí de parecer no prazo solicitado. O gerenciamento de risco vai analisar essa tratativa e vai finalizar a notificação. Nós temos um boletim informativo sobre as notificações de cada setor que fica disponível no mural. Já eventos com dano moderado, grave ou óbito na instituição, precisa ser comunicado pessoalmente ou via telefone imediatamente, ou auditoria, ou gerenciamento de riscos, ou a qualidade. E também fazer a notificação no Notifique Aqui. Após o comunicado, o gerenciamento de risco aciona uma reunião com o time de investigação em até 24 horas. Esse time de investigação sempre envolve a alta diretoria, gerenciamento de risco, a qualidade e o setor envolvido. É importante também, nesse momento, comunicar ao paciente e familiares sobre o erro ocorrido. Temos, depois de acionar esse time, o time tem até 72 horas para investigar e até 15 dias para preencher o protocolo de Londres, que é uma ferramenta da qualidade, onde a gente verifica os principais motivos que levaram à ocorrência do evento e elaborar um plano de ação. Após a finalização do plano de ação, o gerenciamento de risco realiza a notificação, faz uma notificação também no Notivisa e também uma notificação ao nosso órgão certificador, que é a ONU. E também, após isso, faz um feedback aí para as equipes envolvidas. Falamos um pouquinho sobre as metas de segurança do paciente, o plano de segurança, mas é muito importante que vocês acessem todos esses documentos na plataforma PSI. Muito obrigada. A qualidade e gerenciamento de risco fica à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada.